As recentes tensões militares no leste europeu reacenderam preocupações mundiais sobre um local sensível, a usina nuclear de Chernobyl. Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, em decorrência de falhas estruturais e humanas, um dos reatores da usina explodiu, expondo parte do seu material radioativo. Um dos isótopos radioativos presentes na usina no momento do acidente era o césio-137, cuja meia-vida é de aproximadamente 30 anos. E aí ele me deu aqui, olha, uma raiz quinta de 2. Então nós vamos ter trabalho com conta aqui nessa questão. Baseado nessas informações, são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, o percentual de césio-137 que permanecia na usina no dia 26 de abril de 2022 em relação à quantidade presente no momento da explosão, desconsiderando quaisquer perdas de material não relacionadas ao decaimento radioativo, era de aproximadamente 43%. Então, essa primeira afirmativa, ela está relacionada com o tempo de meia-vida. E aí eu costumo dizer que questões de tempo de meia-vida são fáceis. É só a gente pegar e sair dividindo por 2. O problema é que a maioria das questões dão para a gente o tempo redondinho. Por exemplo, ele me falou que o tempo de meia-vida é 30, aí passaria-se, sei lá, 90 anos. Que aí 30, 30, 30 são 3 meias-vidas. Mas não. De abril de 1986 até abril de 2022, não dá um múltiplo de 30. Então, nós vamos ter que aplicar uma fórmula do cálculo de atividade ou de quantidade radioativa. Vamos passar aqui, eu vou pegar um espaço para a gente fazer conta. Olha, então, como é que a gente descobre qual é a atividade ou a quantidade final de um radioisótopo depois de sofrer decaimento, né? Então, a gente costuma dizer que a atividade final do radioisótopo é igual à atividade inicial sobre 2 elevado a N, sendo que N é o número de meias-vidas que se passaram. Então, a atividade final é igual à atividade inicial dividido por 2, elevado de 86 a 2022, são 36 anos, dividido por 30, que é o tempo de meia-vida. Tá? Esse N aqui, que é o número de meias-vidas, é o T dividido pelo T de meia-vida. Então, o tempo são 36 anos, o tempo de meia-vida é 30. E essa atividade, né, é a capacidade radioativa de um isótopo, ela pode ser vista em unidades de atividade, que são Curie e Becquerel, ou em porcentagem ou até mesmo na massa do radioisótopo. Não preocupa com a unidade que está, se preocupa só com a quantidade. E como lá na afirmativa ele falou em termos percentuais, então eu quero saber se a atividade final dele, se a porcentagem final dele, né, ao se passar esses 36 anos, vai ser de 43%. Então vamos descobrir qual vai ser a atividade final, considerando a atividade inicial então de 100%. Tá bom? E é aí que a gente pegou uma parada chata. Porque eu estou com 2 elevado a 36 sobre 30. E aí a questão deu para a gente lá, vamos voltar só para você ver, que a raiz quinta de 2 é 1,15. Então, a questão me disse que a raiz quinta de 2 é 1,15. É lógico que a gente vai ter que dar um jeito de chegar nesse raiz quinta de 2. E aí é uma manobra matemática que eu vou te mostrar aqui. Infelizmente, é uma questão também com conteúdo chatinho. Eu acho isso uma coisa desnecessária, ter que fazer isso, raiz quinta. Para que isso? A gente não costuma, em questões de química, ter que fazer nada disso. Mas é uma questão também para testar seu conhecimento matemático. Que é o seguinte, a única maneira que a gente tem para fazer uma manobra ali é o seguinte. Eu vou pegar esse número aqui e olha só, eu vou dar um jeitinho nele. Esse 2 elevado a 36 sobre 30, eu posso falar que ele é
pega esse 30 aqui e joga ele para fora, fazendo a seguinte manobra. Isso é raiz 30 de 2 elevado a 36. E aí, o que a gente pode fazer aqui é dividir, olha. E dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 6, não dá? Então, por 5, na verdade. Então, por 6 mesmo. Então, isso daqui é raiz quinta, 30 dividido por 6 dá 5, de 2 elevado a 6. Até o momento, não dá para fazer nada ainda. Olha só o que eu vou falar. Vou falar aqui, raiz quinta de 2 elevado a 6 é raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 1. Tá claro por quê? Porque a gente conservaria a base, né? E soma os expoentes. O 2 a 5 vezes 2 elevado a 1 é 2 elevado a 6. E por que eu fiz isso? Porque esse 2 elevado a 5 aqui, como é raiz quinta, eu posso mandar ele lá para fora. E falar que isso é 2. Aqui, ó, tá vendo? Eu peguei isso aqui e vou jogar lá para fora. 2 raiz quinta de 2 elevado a 1, que é 2. E aí, 2 raiz quinta de 2, quanto que é raiz quinta de 2? 1,15. Então, 2 vezes 1,15 é 2,3. E aí, volta para cá. A atividade final desse cara é 100% dividido por... A gente descobriu que esse 2 elevado a 36 sobre 30 é 2,3. E aí, quando eu divido esse 100 por 2,3, dá exatamente 43,47%. É a atividade final dele. E lá está falando que é aproximadamente 43%. Então a primeira está correta. Difícil, né? Mas era para testar o conhecimento matemático. Vou eliminar, olha lá, a letra D e a letra E, que não falam que a 1 está correta. Afirmativa 2. O decaimento de um átomo de césio 137,55, formando um átomo de bário 137,56, evidencia a emissão de uma partícula alfa. Opa! Então, a segunda. O césio 137,55 emitiu uma partícula mais bário 137,56. Então, o bário foi formado após essa emissão. E está me falando que é uma emissão alfa. E caso o césio... Cl não, né? Caso o césio emitisse... Césio 137,55 emitisse uma partícula alfa, a gente tem que lembrar que a partícula alfa ela é composta de 2 prótons e 2 nêutrons, portanto, massa 4. Então, ele viraria um átomo X qualquer, né? Era só olhar na tabela, de número atômico 53 e massa 133. Então, tá errada a segunda. Vamos descobrir aqui qual partícula que, quando emitida, mantém a massa e faz o número atômico crescer uma unidade. É uma partícula beta, que é um nêutron que vira um próton. Então, a segunda está errada. Então, já esquece a letra A. A gente está entre letra B e C apenas. 3. Quando uma partícula beta é emitida, o número atômico aumenta em uma unidade, pois surge um novo próton da decomposição de um nêutron presente no núcleo. Porém, o número de massa não se altera. Olha que engraçado. Foi o que eu acabei de te falar. Que lá em cima está tendo uma emissão de partícula beta porque a massa se manteve em 137, o número atômico subiu uma unidade e isso é resultado de um nêutron que se transforma em um próton. Então, cai um nêutron, sobe um próton, mas a massa não mexe. Então, a 3 está correta. Essa 3 é conceitual. Então, acabou a questão. A resposta é a letra B.
Mas vamos ver por que a 4 não está certa. A radiação gama emitida por um átomo de césio 55137 permanece no organismo humano por um período de meia-vida semelhante ao do radioisótopo. Vamos lembrar que a radiação gama ela é a radiação de maior poder de penetração, tá? E aí, o que isso quer dizer? Que se ela tem um maior poder de penetração, ela tem a maior capacidade de atravessar barreiras, penetrar e sair de materiais. Então, ela é uma partícula que não vai ficar retida, tá? Ela tende a atravessar. Portanto, por esse motivo, a 4 está errada. Só confirmando. Resposta letra B, 1 e 3 são as corretas.